Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma live com convidado. Eu sou a Tamires Cortar e na aula de hoje você vai aprender a relação das crenças limitantes no aparecimento das dores. Sim, as suas crenças podem fazer as dores aparecerem ou piorar essas dores, fazendo com que elas fiquem mais tempo. Mas não é só uma coisa assim da sua cabeça imaginária. Você tem condições de alterar todo o mecanismo biológico aí do seu corpo. Tá muito difícil, tá muito complexo? Fica aí que eu vou explicar todos os detalhes. Domingão à tarde, a gente fazendo live. E já tem uma galera aqui, vou falar pra vocês estão animados, hein, gente? Muito bem. A nossa convidada de hoje é a Lígia. Fazia tempo que a Lígia não aparecia por aqui, né? O Alan Donizar apareceu antes dela. Vocês acreditam nisso? Eu conheci o Alan Donizar por conta da Lígia. E todos dois, acho que o Alan Donizar já fez 3 lives comigo. A Lígia acho que tá, né, na terceira agora. 2 parceiros assim maravilhosos, gente, para nos explicar sobre saúde, sobre doenças, sobre qualidade de vida. E a Lígia vai nos ajudar nesse entendimento aí das crenças limitantes. Gente, eu estou aqui, olha, tomei banho para ver se consigo aproveitar um pouquinho de um churrasco. Tô perdendo um churrasco para estar aqui fazendo live com vocês. Sem noção disso? Então, olha, vocês têm mais do que obrigação de pegar esse aviãozinho aí e mandar para pelo menos 3 pessoas. No mínimo, tá? Porque eu estou aqui deixando de curtir um churrasco. Céu em Cuiabá hoje está maravilhoso, um céu azul, não tem nenhuma nuvem. Então chama o povo aí para participar ao vivo com a gente, que a gente vai prestigiar as falas de quem está ao vivo. Eu vou pegar as falas de quem está ao vivo aqui e mandar para a Lígia ir respondendo para a gente. Lígia, bora lá. Lígia já está aqui, eu ia caçar ela, ela já... Oi, pessoa! E aí, meu bem? Tudo bem? Joia. Ainda bem que não sou só eu que tô com o cabelo molhado, se você também, tá? Gente, eu ia secar, mas não deu tempo. Me Não, não arrumei em precisa disso. cimíssima da hora. Não precisamos disso, desse secamento de cabelo, né? Esse secamento de cabelo. Ai, que bom, muito bem. Eu estava preocupada era da internet não funcionar, porque hoje passou o dia chovendo. Enquanto você está falando do seu céu aí, propício para churrasco, aqui passou o dia inteiro chovendo. Sério? É, Não, aí aqui já tem uns. quando Pode falar. chove, aí às vezes dá probleminha na internet, mas deu de boa. Ah, então tá ótimo. Então vamos lá, gente. Para quem não conhece a Lígia, para quem não conhece a Lígia, eu vou deixar ela se apresentar já já. Para os seguidores da Lígia que ainda não me conhecem, que ela já passou por aqui, já marcou presença aqui no meu Instagram. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tamires Cortá, sou formada em Educação Física, trabalho atualmente com dores e emoções e como aliviar essas dores através do movimento. Seja o movimento emocional, comportamentativo, emocional, seja o movimento físico. E lembrando que o movimento físico, gente, ele não é só exercício físico. É você se movimentar para fazer o que gosta, você arrumar casa, você estar com seus filhos. Todo movimento corporal ele conta e isso já é resultado de pesquisa científica, tá, gente? As pesquisas que eu tive acesso aí durante a pandemia falam que todo passo conta e que os exercícios leves, eles são melhores para prevenir doenças cardiovasculares do que até os exercícios moderados, para quem não sabia disso. Então, todo passo conta, dá uma olhadinha aí no projeto do pessoal do Agita São Paulo, Agita Mundo, chama Todo Passo Conta. Pode procurar aí no Google que tem evidência científica. Porque eu e a Lígia, a gente trabalha com um negócio que toda hora a gente tem que ficar falando assim, né? Tem evidência científica, vai lá, pode procurar, é confiável. E por conta disso, gente, a gente vem trazer aqui para vocês a relação das crenças limitantes com relação às dores. Que tem relação aí do que a gente acredita, aquelas ideias que a gente traz dos nossos pais, da nossa família. Eu tenho uma lista aqui de crenças limitantes que os meus seguidores costumam me dizer. Aí eu vou deixar a Lídia se apresentar, falar do trabalho dela.
e dar início aí no conteúdo pra gente. Aí eu vou trazendo algumas crenças para ela dizer pra gente, é ou não é crença, tem ou não tem solução, você vai morrer amanhã ou não, mentira, não tem como falar isso. Mas ela vai orientar um pouquinho pra gente aí como que tá funcionando o trabalho dela de crença limitante, até para vocês perceberem as diversas formas que a gente tem de cuidar da saúde. Então, eu, Tamires Cortar, ajudo hoje as pessoas a entenderem as raízes emocionais das doenças para viver sem o incômodo das dores. Não é viver sem dor. O que é viver sem o incômodo da dor? É saber aliviar com uma liberação miofascial, é saber aliviar com uma meditação, com uma oração, com um gelo, com uma caminhada, até arrumando casa. Tem gente que tem prazer em arrumar casa e tem vergonha de falar isso. Ai, como assim que eu vou falar que eu gosto de arrumar casa? O povo vai achar que eu sou louca. Não, é importante a gente trazer aquilo que a gente gosta. Então tem essa forma de aliviar as dores de forma natural para viver sem o incômodo das dores e a Lígia vai trazer uma outra visão aqui para vocês conhecerem também. Lígia vai lá se apresenta para o pessoal, fica à vontade. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite, pela sua presença aqui. Boa tarde para todo mundo, né? Então, pegando o seu gancho, falar também que viver sem o incômodo das dores é também entender que a dor traz uma mensagem, né? E aí a gente não olhar para ela como inimiga e procurar saber o que ela está querendo dizer naquela hora. Nem isso daí já é uma primeira crença que a gente pode falar, né? Que a dor é um inimigo e que eu tenho que me livrar dela. Então, não estamos querendo dizer que você vai aceitar passivamente a dor e passar a viver lado a lado como companheira, mas que simplesmente o fato de você se abrir para a mensagem que ela te traz, né, e tentar descobrir a causa ao invés de só abafar, já é um grande passo para que ela dê tchau, né, e você consiga ter sua liberdade de novo. Então, vamos para a apresentação. Eu sou a Lígia, aqui estou em Fortaleza, falando com a Tamires, né, então, na minha cidade natal, onde eu atuo, e sou fisioterapeuta, mas digo que atuo numa área integrativa, né? Já falo, as pessoas quando me perguntam qual é a tua especialidade, né? Eu vou e digo, eu sou ser humanologista, porque a gente vai abarcando muitas coisas, né? E acaba que a gente não fica só em um nicho. E eu acho interessante dizer isso porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas Psyche é uma técnica que leva muito para essa referência da mente, né, do psicológico e tudo. E será que você não está numa esfera que não é a sua, se metendo onde não deve? E quando, na verdade, eu acredito, né, que quando a gente começa a tratar por esse viés do integrativo, quem conhece aqui o Gabriel de Carvalho, que é um nutricionista que criou o conceito da nutrição funcional, ele fala muito de uma teia que ele diz que é da nutrição funcional, mas eu digo que é da saúde integral, né? Que são todas as dimensões envolvidas no processo de saúde e adoecimento. E eu vejo, a Tamires também deve perceber um pouco isso, que apesar de ser meio que consenso que a dimensão espiritual ela está envolvida, né, no processo de adoecimento e de saúde, o que eu percebo é que ainda se faz muito pouco por ela nos atendimentos, né? É como se as pessoas dissessem assim: ah, ok, eu reconheço, essa dimensão é importante e as pessoas têm que cuidar. Mas cuidar parece que ficou ainda a cargo da religião. Então é algo muito do sujeito sozinho, com ele mesmo e com Deus, né? É como se os profissionais eles não tivessem ainda ferramentas para cuidar dessa dimensão. E a minha busca pela formação do Psyche, pela formação da microfisioterapia, que é uma outra técnica que eu uso também nos meus atendimentos, foi muito por isso, por ver essa lacuna, né? E desejar ter ferramentas mais palpáveis, mais concretas, que me permitissem acessar isso, essa dimensão espiritual, né? No caso da Tamires, ela foi fazer isso com a leitura biológica. E aí, quem segue ela há mais tempo deve entender um pouquinho, porque ela vive falando disso também nas lives, né? Então, é isso. Eu tinha alguns pacientes que eu cuidava na prática com essas técnicas de terapia manual, mesmo a microfisioterapia, que a gente vai, encontra traumas, né, bloqueios no corpo, de gerações passadas, ou do nascimento, ou da vida fetal.
enfim, da infância e que repercutem na vitalidade dos tecidos, podendo ter associação com dor ou com outros problemas. Porém, eu tinha pacientes, como, por exemplo, os fibromiálgicos, né? Os pacientes que têm o diagnóstico de fibromialgia, que mesmo eu usando essas técnicas, eu percebia que aqueles pacientes não tinham bons resultados. Ou até tinham, mas eles não se sustentavam por muito tempo. E eu sou uma eterna buscadora de preencher essas lacunas. Então, quando eu não conseguia resultados, eu dizia, aí tem algo que eu não estou conseguindo acessar. Ou que eu não estou conseguindo orientar ou conduzir esse paciente, esse cliente para esse processo. E aí eu comecei a escutar, mesmo os cursos que eu fazia sobre o Psyche, né, que acessava o subconsciente e tal, e me interessei por isso e eu fui muito por essa questão, né? Eu achava que eu ia usar o Psyche nesses pacientes que não tinham resultado com as outras técnicas, né? Eu fui muito nessa busca, mas quando eu comecei a formação, me surpreendi que ele poderia me dar muito mais do que isso, inclusive para a minha própria vida. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Inclusive, os pacientes que têm fibromialgia, eles podem ser um bom mote para a gente dar início aí nos exemplos de crenças limitantes. Mas eu vou deixar com você, Tamires, para você começar essa condução. E aí a gente vai conversando aqui, tá? Vamos deixar a fibro para a segunda. Tem uma crença limitante que as pessoas falam muito aqui para mim e que eu acho que tem a ver com a definição aqui do nosso trabalho. Você pode até usar a definição do Psyche, da fibro, desculpa, do Psyche, da microfisioterapia que você trabalha também. Então, a Lígia falou, né? Eu sou formada em educação física. O meu mestrado, por um acaso, começou a me unir com a psicologia, porque eu comecei a ver os aspectos emocionais vinculados com os desvios posturais, mas a leitura biológica me abriu o mundo para entender essas emoções relacionadas à biologia, que não é só o exercício físico que vai resolver o problema das pessoas. E uma crença limitante que me trazem muito aqui é que as emoções não estão relacionadas com dores físicas. Como que o seu trabalho vê isso, Lígia? De uma forma totalmente reversa, né? Porque, inclusive, eu sempre costumo falar, e tem um post fixo sobre isso, sobre a hierarquia que comanda, né? Que controla o nosso corpo. Se a gente puder comparar o nosso corpo com uma organização, uma empresa, assim como as empresas, ele também tem uma hierarquia de funcionamento. E eu sempre digo que os músculos, né? Que são os tecidos onde as pessoas costumam mais frequentemente relatar suas dores, quando não são os músculos, são as articulações, eles estão na base da hierarquia, ou seja, eles mandam muito pouco. Eles obedecem ordem o tempo todo. E quem está lá no topo da hierarquia é justamente o emocional, né? Então, o emocional, ele comanda todo o resto. A gente tem toda uma sequência que eu nem vou entrar aqui, porque se eu for entrar eu vou demorar nela. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente vai tratar o músculo diretamente com técnicas de terapia manual, de recursos anti-inflamatórios, essas coisas que estão bem na moda agora, com recursos fototerápicos, né, de luz, infravermelho, laser e tudo mais, ok, a gente consegue ter bons resultados, mas o problema é que na maior parte das vezes existe algo mais alto, seja visceral, seja neural, seja do sistema nervoso autonômico, que está segurando aquele músculo naquele estado de tensão. Então, eu posso obter resultados sim, mas eles não vão se sustentar. Dali 2 semanas, 15 dias, você vai ter que estar lá de novo. Então, por isso que sim, é muito mais comum que o emocional esteja segurando, né, as lesões, os estados tensionais do músculo, do que o contrário, né? Do que eu primeiro ter um estado de lesão, ruptura, tendinite, seja lá o que for, e aquilo afetar o emocional. Isso também acontece, mas é mais comum o oposto, pelo menos o que eu vejo na minha prática clínica. Vamos começar a viajar na maionese aqui. Então, vamos dar um exemplo. Me confirma se é isso mesmo. Todo mundo aqui já teve um chefe na vida. Às vezes o chefe é os nossos pais até um certo momento da vida.
se o chefe não está na empresa, o próprio chefe é o cliente, que às vezes você até quer fazer alguma coisa de um jeito, mas se o cliente não quer, não adianta você querer enfiar uma ferramenta que ele não quer, né? Você tem que passar por um processo de convencimento ali. Mas vamos no mais simples de entender, que é chefe de empresa. Sou um funcionário e eu tenho ali o chefe. Eu posso dizer então que eu seria o músculo, mais ou menos assim. Eu até tenho uma liberdade ali de funcionamento, mas eu tenho que seguir um protocolo, eu tenho que seguir questões de normas, porque a empresa não é minha, não sou a responsável por aquilo ali. Vou seguir aquilo minimamente. Mais ou menos isso. Isso. Isso, aí imagina se chegou, se você, essa empresa é uma empresa que vende produtos ou serviços e você está lá na recepção, você é o músculo, você está lá na recepção e aí você atende mal o cliente, né? E esse cliente que foi mal atendido, e aí esse mal atendimento a gente pode fazer o paralelo como se fosse a dor, né? O sintoma. Esse cliente que foi mal atendido, ele vai lá na articulação, que a articulação seria o teu superior direto, né? Na hierarquia do corpo, acima do músculo a gente tem a articulação. Então, eu vou lá na articulação, no teu superior direto, e reclamo do teu mau atendimento. Se a A articulação... articulação é o gerente. pode ser o gerente ou o supervisor de vendas da tua seção, não sei o que exatamente, depende do grau de complexidade dessa empresa, mas enfim. E aí, provavelmente, esse teu superior, ele vai falar contigo, vai dizer que recebeu a reclamação, vai te dar uma advertência, e pode ser que tu melhore, né? Pode ser que tu melhore os teus atendimentos. Porém, não foi investigado o porquê desse mau atendimento. Será que a política da empresa é uma política que desvaloriza os funcionários? Será que você está insatisfeita com alguma coisa, com seu horário de trabalho, já queria mudar e não conseguiu isso? Será que... Então, tem causas mais profundas. E aí, se essa reclamação for uma reclamação constante e repetitiva, tem duas possibilidades. Ou essa empresa continua insistindo no erro porque ela não está sentindo que a lucratividade dela ou as vendas dela estão sendo afetadas tão grandemente assim, então ela continua com aquilo lá, né, só abafando e tal. Ou se ela perceber que aquilo está começando a desorganizar, né, os seus lucros e o seu desenvolvimento, ela pode, de repente, contratar uma consultoria. E essa consultoria vai investigar a fundo que causa é que está trazendo aquele problema. E provavelmente essa consultoria ela vai ter que conversar com quem está lá no topo da hierarquia, que no nosso caso aqui que a gente está fazendo a metáfora, seria o emocional, para poder resolver o negócio de fato, entendeu? Então, assim, o que eu percebo, Tamires, é que quando eu tenho lesões que são puramente estruturais, ou seja, alguém que foi na academia, fez um exercício errado e de repente se lesionou, ou por um esforço repetitivo de digitar demais, sem descanso, desenvolveu uma tendinite aqui no punho, alguma coisa do tipo. Quando você faz um tratamento voltado para isso, aquilo se resolve logo. Não fica se repetindo, não fica... Então, essa já é uma primeira dica para que as pessoas desconfiem que o processo de dor delas não está simplesmente no nível estrutural. E aí depois eu queria mostrar para vocês a referência de um estudo bem legal que deixa essa coisa totalmente por terra, né? Essa questão de você, que eu já posso pegar esse gancho aí da tua fala e dizer o seguinte, a outra crença limitante, fora essa que o emocional não costuma estar envolvido, é que ela é como se fosse assim um par dessa crença que tu falou. É que normalmente quem tem dor tem lesão. Então a pessoa vai, né, quando ela está com sintoma de dor, para os profissionais atrás de um diagnóstico. E normalmente esse diagnóstico ele tem que ser assim, ó, artrite, artrose, tendinite, hérnia, protusão, e as pessoas vão associar a dor delas a isso. E aí, qual que é o problema decorrente disso? O problema decorrente disso é que, se essa lesão é uma lesão que não é possível ser revertida, pelo menos não completamente, como artrose, por exemplo, essa pessoa vai botar na cabeça dela que ela não pode mais viver sem dor, né? Então, é uma tremenda de uma crença limitante.
Sim, ó, a gente já vai falar um pouco mais dessa questão do diagnóstico, porque muitas pessoas perguntam também. Mas só para a gente finalizar o exemplo da empresa, o que eu percebo com o complemento que você fez, Lígia, o que eu percebo que acontece é que, assim, contratou ali a consultoria, uma decisão final seria trocar aquela pessoa. No nosso caso, eu não tenho como trocar o músculo. Tem uma última opção de cirurgia que muitas pessoas passam por ela, e às vezes ela é realmente necessária, ok, mas a gente não vai entrar no quesito de cirurgia aqui. Só lembrando que cirurgia não resolve dor, tá, gente? Cirurgia vai mexer num mecanismo estrutural. Tanto que a maioria das pessoas que passam por cirurgia fala, ai, mas eu continuei com dor, mas não te contaram antes que a cirurgia não ia resolver a sua dor? Não, Não. a cirurgia não é para resolver dor, é para arrumar alguma coisa estrutural e ponto. Pode ser que amenize alguma dor, mas na maioria das vezes o que a gente vê na prática é que não, né? Não resolve a questão da dor. Mas pensando no caso ali do funcionário. No nosso caso, a gente não tem como trocar o funcionário músculo, trocar o funcionário articulação. O que que a gente faz na maioria das vezes? A gente tenta deixar ele de lado de alguma forma. Então, o que causou a dor foi um movimento mexendo um vaso, o que causou a dor foi uma posição de dormir, o que causou a dor foi alguma posição de trabalho, eu vou começando a deixar de lado. Então, eu não vou mais trabalhar dessa forma, então eu não vou mais mexer no vaso da minha casa, como se isso fosse resolver o problema. Deixar de fazer aquela ação ou não mexer mais com aquela musculatura. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque até onde eu aprendi na escola, todo corpo que está parado tende a permanecer parado. E isso vai causar problemas depois. Como que a crença limitante vê esse contexto de você deixar de fazer alguma coisa? Tem o deixar de fazer, né? Que você falou aí ainda comparativamente com a história da empresa, eu vejo que isso é um paralelo bem legal da gente fazer com a medicina da doença, né? Ou seja, eu estou vendo o sintoma, eu não estou vendo todo o resto do iceberg que está ali escondido, né? E a consultoria é para isso, é para aprofundar. Então, se eu só olho para o Até porque, sintoma, rapidinho, essa a empresa consultoria que chega aí e diz assim, ó, troca o funcionário, é uma consultoria da medicina da doença, tá? Se da ela for uma doença. da medicina integrativa, ela vai dizer que ó, o problema não é o funcionário reflete os líderes da organização, tá? Então a gente vai ter que mexer com coisas mais em cima, né? Mas trocar o funcionário seria também um paralelo com dopar o funcionário, né? Tipo, dar um negócio aqui, um analgésico, um tramal, uma coisa para o funcionário parar de reclamar, né? Então, assim, cala, silencia. Mas eu Sim. estou resolvendo o problema, né? Normalmente ele vai acabar adoecendo, vai entrar já testado. E aí, por E aí numa vai. empresa não tem como fazer o que a gente faz, que é isolar aquele movimento. Não tem como ficar sem o caixa. Isso, Eu não tem posso como. tirar um vendedor e aí eu vou sobrecarregar um outro vendedor que vai E, dar problema também. Eu vou precisar voltar com aquele número de vendedores. A empresa não tem como fazer o que a gente faz. Ah, vou parar de fazer isso. pelo menos não definitivamente. Pode por alguns dias, né? Mas definitivamente não dá. Dependendo do cargo também. Então, assim, é bem isso. A gente não pode ficar só na coisa externa. A coisa externa, ela normalmente está comunicando algo mais profundo, né? Então, Isso. é bem mais complexo do que isso. E a gente não consegue ficar para sempre também deixando de fazer aquelas coisas que são importantes para a gente, que isso eu falo muito no meu trabalho. Você vai deixar de trabalhar do jeito que você gosta, você vai deixar de dormir de uma forma relaxada, porque eu tenho que controlar a minha posição de dormir. Eu vou deixar de fazer exercício físico, que é uma das primeiras coisas que as pessoas deixam de fazer por conta de dores e doenças, e é o que movimenta seus hormônios, é o que vai te dar energia e N fatores. Você vai deixar de fazer um tempo e uma hora ou outra você vai esbarrar no fato de que você vai ter que voltar a fazer. Então vamos Olha olhar no só, como voltar a fazer. eu tenho uma Pode história falar. bem legal de uma paciente que eu atendi semana passada, que ela sofreu um acidente quando ela tinha 12 anos, onde ela fraturou o colo do fêmur. E aí foi feita uma cirurgia, e nessa cirurgia, e aí a cirurgia de fato era para reparar, né, a estrutura, tinha que ser feita, foi colocado enxerto, né, foi retirado enxerto para cobrir aqui, fez um enxerto ósseo e tudo.
E ela tinha 2 cicatrizes. Uma do local onde cortou para tirar o enxerto, que era aqui em cima, na crista ilíaca, e outro lá no colo do fêmur, onde foi feito o reparo da fratura. E aí, o que é que aconteceu? Que depois de todo o processo de reabilitação, os médicos deram um diagnóstico para ela de que ela tinha ficado com uma perna mais curta que a outra e que ela ia precisar usar palmilha. Porém, esse diagnóstico que foi dado baseado num exame chamado escanometria. Não sei se você conhece esse exame, Tamires, mas é um exame que tira uma foto de frente, né, da bacia até o final do membro inferior e mede o comprimento para ver se tem um mais comprido que o outro. E aí, por esse exame feito após o período de recuperação dela, ela teria 3 centímetros de diferença de uma perna para outra. Aí, o que o médico fez? O médico disse, olha, você vai usar uma palmilha que tem 1 centímetro para compensar essa diferença. Por que os médicos fazem isso, já que o exame está dizendo que é 3 e ele passa 1? Porque eles sabem que o exame não é preciso. Então, pode haver ali uma superestimação, digamos assim, né? E aí, para não correr o risco de hipercorrigir, ele dá um desconto. E ele diz assim, ó, não, esse pouquinho que ficou aí, de boas, não vai fazer muita diferença para você, né? Então, o que a moça fez? Começou a usar palmilha. Dali, vários anos, ela com essa palmilha, ela começou a sentir dor e travou a coluna. E aí ela voltou no ortopedista, o ortopedista pediu novo exame e aí disse que ela não ia mais precisar usar calço, porque o novo exame dela não estava mais apresentando aquela diferença de 3 centímetros, mas apenas de 1 centímetro. Então ele disse, bom, aqui tem a margem de erro, então eu vou mandar ela tirar a palmilha. Aí ela ficou, né, mas como assim? O meu osso cresceu, né? Como assim? Como era 3 e agora é 1? E aí ele disse, não, e agora você está com artrose no quadril, né? Também deu mais esse diagnóstico para ela. Então ela ficou naquela, será que o fato de eu ter usado a palmilha foi o que causou a artrose, né? E aí quando ela chega para mim, eu vou explicar para ela que a radiografia que é tirada de frente não vai mostrar os movimentos de báscula da pelve, porque a nossa pelve, ela se articula aqui no sacro e no pubis, e elas podem se deslocar individualmente, né? Então, assim, pensa um paciente que está ali restrito numa cama, né? Vários dias depois de uma cirurgia, com cicatriz aderida, né? Trauma, tensionamento, o emocional agindo. Como que esse paciente vai estar? Totalmente tensionado. E muitas vezes a tensão é assimétrica. Então, é natural que essa bacia dela tenha feito um movimento aí, até durante o próprio trauma agudo. Então, não era para ele confiar nessa escanometria. O certo era ela ter passado por uma avaliação postural bem precisa para identificar, né? Que é o que eu faço quando eu vou avaliar a necessidade do uso de palmilha. Então, o que aconteceu? Pelo uso da palmilha errada, ela desenvolveu a artrose no quadril. E aí, nesse momento, o médico diz, porque ela corria, que ela não poderia mais correr, porque ela agora tinha uma artrose no quadril, né? Outra crença limitante. Então, aí, quando ela chega para mim no meu consultório, o que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu liberei as cicatrizes, que para mim seria o ponto inicial da reabilitação de um paciente que passou por uma cirurgia dessa. Libera as cicatrizes, porque os pontinhos de tensão, eles vão repercutir em todo o resto do sistema. Então tá, liberei as cicatrizes, agora vamos regular todo o sistema postural. Usei outra técnica que eu tenho, que é a prática neurosensorial. Ok. Depois que terminou tudo, eu fui avaliar a postura, a pelve dela estava totalmente simétrica. Então, quando que um paciente que tem uma perna mais curta que a outra no osso vai nivelar a pelve, nivelar a bacia? Nunca, não pode. Então, assim, a gente tem até um nomezinho que eu não gosto muito, que as pessoas chamam assim, perna curta verdadeira, perna curta falsa. A perna curta falsa seria por alguma tensão muscular, essa perna parece estar mais curta, mas na verdade ela não está. Se eu organizar as tensões, vai nivelar. Era o caso dela. E aí, no final da consulta, ela disse, mas agora o que eu faço? Eu volto a correr, eu não vou mais usar a palmilha que ela usava há anos, né? Eu digo, não, você não precisa mais usar a palmilha e você pode voltar a correr. Numa hora dessas, talvez a gente vai precisar usar o Psyche.
Porque vocês entendem que foram anos da vida da pessoa, ela acreditando que tinha uma perna curta. Para em um atendimento que eu organizo ali as tensões musculares, eu dizer para ela, você não tem a perna curta. Então, ela precisa criar agora uma nova imagem corporal. E, para além disso, eu ainda falei para ela que ela podia voltar a correr, né? Então, a pessoa fica com medo, mas o meu quadril tá com artrose. E agora, né? Será que eu não vou machucar mais? Aí eu expliquei, olha, a artrose pode ter desenvolvido porque quando você pôs a palmilha, você enfiou a cabeça do fêmur aqui no acetábulo, você aumentou o atrito. Agora não tem mais isso, ela tá reposicionada na posição. Então, você tá lá tomando seu colágeno, vai correr que não tem perigo, tá tudo funcional agora. De 6 em 6 meses você volta aqui. Mas eu tô ainda esperando para ver se ela vai confiar no que eu disse e vai ficar bem, porque muitas vezes a gente sabe que essa formatação mental que a gente faz sobre um quadro de dor e de uma lesão que a gente tem, ela cria uma realidade, né? Então, eu não duvido que essa pessoa comece a correr e sinta dor. Uhum, muito comum. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o Psyche. Nesse exemplo aí, se você puder dar como que seria um tratamento através do Psyche com uma pessoa que está com medo de correr porque recebeu um diagnóstico de artrose. E aí eu já vou pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários. Gente, vocês viram que a gente está falando de crenças limitantes. Coloquem aqui nos comentários, que aí ao invés de trazer as crenças limitantes que eu já tenho aqui, que os meus seguidores já trouxeram, eu falo das de vocês, que está aqui no ao vivo. Então você pode falar às vezes você não tem certeza se é uma crença limitante. Não tem problema, põe no comentário do mesmo jeito. Ah, eu acho que eu tenho dor porque eu tive diagnóstico de hérnia de disco. Eu acho que eu tenho diabetes porque minha família toda tem diabetes. Pode ser a respeito de qualquer dor ou doença. O que a gente não souber, a gente vai ter humildade suficiente de falar aqui, né, Lígia? Ah, isso aí eu não sei como falar, a gente não sabe dizer sobre isso. Mas coloca alguma coisa que possa estar te impedindo de fazer alguma coisa, de viver bem, está me impedindo de praticar um esporte, está me impedindo de trabalhar por conta disso. Coloca aí essa frase para gente, que a gente trabalha em cima dela. Mas nesse exemplo que você deu, Lígia, especificamente, como que seria um tratamento do Psyche para quem recebeu um diagnóstico de artrose no quadril, a pessoa já corria e agora não pode correr? Então, quando o paciente chega, a gente vai perguntar para ele 3 coisas que ele gostaria que fosse diferente do que é hoje, né? E aí, se essa pessoa me traz queixas em relação à saúde, no caso dessa paciente que eu já atendi, já organizei o sistema postural dela e tudo, se eu notar que ela não foi correr porque está com medo, né? Então, eu vou elaborar uma declaração para ela. E essa declaração a gente vai testar, a gente chama declarações de meta, a gente vai testar se ela está forte ou fraca para o subconsciente. E aí, só para deixar claro para vocês, o subconsciente é como se fosse uma esfera da mente, né? Porque a mente é algo macro. E aí ela se manifesta em algumas dimensões. Então, uma das manifestações da mente é a mente consciente. E aí a gente tem a mente subconsciente, que tem uma velocidade de processamento muito, mas muito maior do que a velocidade de processamento do consciente. Então, o consciente, para vocês terem uma ideia, ele vai processar cerca de 40 estímulos por segundo. Já subconsciente vai processar 20 milhões de estímulos por segundo. Então, não tem como ganhar essa guerra, né, gente? E aí, assim, costumo dizer que praticamente a nossa vida é comandada pelo subconsciente. E essas crenças, boa parte delas a gente vai trazer lá da primeira infância, tá? Não que depois de adulto a gente não vá formatando, não possa mudar as nossas crenças. Isso acontece, sim. E graças a Deus que acontece. Mas a gente traz muitas delas do período da nossa infância, da vida fetal, do nascimento, né? Assim como a gente já conversou sobre isso aqui em relação aos traumas, né? Boa parte das nossas feridas estão originárias lá desse período também. Então, o que acontece? Primeiro eu estabeleço a comunicação no atendimento com o subconsciente. A gente tem um passo a passo para isso.
Quando eu estabeleci essa comunicação, eu vou usar testes de força, que a gente chama isso de cinesiologia aplicada, para testar se a crença está forte ou se está fraca. Vamos dizer que eu elaborei uma declaração de meta assim. Aí só para vocês entenderem como que a gente elabora as declarações. Eu sou capaz de correr sem dor. Essa declaração não é uma boa declaração. Por quê? Porque eu estou falando de algo que eu não quero. Eu não quero sentir dor. Então, se eu falar de algo que eu não quero, o subconsciente ele não entende o não. Ele não aceita o não. Então, quando você vai falar e bota o não na frente, ele vai focar naquilo, tá? Então, muito provavelmente essa declaração ela não vai ser segura e apropriada. Então, sempre uma coisa que eu insisto muito com os clientes que vão para o Psyche é aprendam a elaborar as declarações de meta de vocês no positivo. Então, eu sou capaz de correr com vitalidade, com saúde. Então, eu vou falar do que eu quero e nunca do que eu não quero, certo? E aí, normalmente, são frases curtas e que geram uma entonação que mexe com a emoção da pessoa, né? Essa vai ser uma declaração de meta boa. Então, eu vou testar. Se deu fraco, eu vou testar se é seguro e apropriado. A gente trabalhar um equilíbrio para aquela meta, naquele momento. E aí, se deu seguro e apropriado, sempre a gente vai pedir essa permissão, sempre, porque tem coisa que não vai ser seguro ou tem coisa que não vai ser apropriado. Deu a permissão, então a gente vai oferecer os equilíbrios, que são vários. Eu tenho o equilíbrio da nova direção, eu tenho o equilíbrio da resolução, eu tenho o equilíbrio da crença central, que é como se fosse a crença presidente, que segura todas as outras, que muitas vezes não vai dar esse tipo de equilíbrio nas 2 ou 3 primeiras sessões, porque a pessoa precisa estar mais aberta à mudança. E muitas vezes no início a gente vê que não está tanto, certo? Então, são pessoas que estão muito abertas a uma grande expansão de consciência. É aí que entra a crença central. Então, tem os pontos de crença que a gente testa no corpo, são pontos específicos. E aí, já dando esse mote aqui da fibromialgia, é muito comum nas pessoas que têm fibromialgia a gente identificar o ponto de crença do valor pessoal. Qual é a crença do valor pessoal? Eu sou indigna do melhor que a vida tem a oferecer. Então, essa crença limitante, ela está muitas vezes associada às pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia. E aí a gente tem também a possibilidade de fazer o equilíbrio do relacionamento. O equilíbrio do relacionamento é muito legal de fazer com pessoas que você tem desgaste, que o relacionamento não é legal. Mas eu posso fazer também o equilíbrio do relacionamento entre eu e uma parte do meu corpo. Vamos dizer, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável e que essa pessoa já vem testando tudo que é tratamento e nada funciona. Então, eu posso fazer um equilíbrio do relacionamento entre você e o seu intestino, entre você e o seu sistema digestivo. Mas, sempre lembrando, quem vai dar permissão e quem vai dizer o que é melhor é o subconsciente da pessoa. Que é como se... tem até um livro que eu usei muito na minha tese de doutorado, que ele fala que o subconsciente, que algumas pessoas chamam de inconsciente, ele na verdade é o consciente, porque ele sabe de muito mais, né? O consciente, ele tem um véu sobre ele, né? Ele tem muitas coisas que ele não dá conta. Então, a gente tem que ir além. E aí, por mais que isso não venha conscientemente nos equilíbrios do Psyche, muitas vezes as pessoas sentem as emoções, sentem padrões de mudança mental, mudando instantaneamente, sentem vontade de chorar, sentem o coração palpitando durante os equilíbrios, pode sentir alguma catarse, pode ser várias coisas, mas ela não entende o porquê. Então, é como eu digo, a gente ali está atuando no nível do subconsciente e não no consciente. E aí, quando eu termino de fazer o equilíbrio, a gente vai testar de novo, no teste de força. Pedir para a pessoa repetir aquela declaração que tinha dado fraca. Quando o equilíbrio termina, ela vai testar forte. E aí eu vou repetir a seguinte frase: este equilíbrio está completo. A pessoa tem que ficar forte quando eu repetir a frase.
E aí depois eu vou perguntar, em alguns equilíbrios eu pergunto, não são todos, eu pergunto, o que que vai acontecer de diferente daqui para frente que você vai perceber que esse equilíbrio funcionou? E eu vou te dizer, Tamires, que essa é uma das partes mais difíceis de fazer, porque as pessoas têm imensa dificuldade de visualizar a mudança que elas desejam. O que que isso mostra pra gente? Que as pessoas estão muito focadas no problema. Elas só conseguem enxergar o problema. E é por isso que muitas vezes é tão difícil se livrar dele. Tem pessoas que falam do problema delas o dia inteiro. Então, quando você pede, cria a tua realidade agora. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque se a pessoa não criar, se ela não visualizar o que vai acontecer diferente, ela tem dificuldade de atrair e de perceber que mudou. Então, vamos dizer que eu estou trabalhando a autoestima com a pessoa. E aí, essa pessoa tem imensa dificuldade de receber elogio. Quando as pessoas elogiam ela, ela diz, imagina. Não, aí dá uma justificativa. Não, você Não, que mas não é. pode, porque no meio Linda, espírita, você que então, se é você linda. elogiar a pessoa, você vai fazer ela perder a encarnação dela. Por isso que não pode elogiar. Diz Então, que exatamente. Mas olha só. a crença limitante. Aí eu equilibrei a meta para a pessoa relacionada à autoestima, né? Eu aceito o meu corpo conforme ele é e conforme ele muda, digamos assim. Meu corpo é um espelho perfeito da perfeição divina. Tem algumas crenças que a gente tem como sugestões para trabalhar com todo mundo conforme a área que ela traz. E aí, quando eu pergunto o que vai acontecer de diferente, aí a pessoa diz assim, eu vou parar de ter vergonha de falar em público. Gente, mas tu não pode falar do que tu não quer. A pessoa tem dificuldade de transformar aquilo no positivo, entende? Eu vou falar com desenvoltura. Eu vou falar de forma totalmente desinibida. Eu vou me olhar no espelho e vou me achar linda. As pessoas têm dificuldade. Então, eu acho tão impressionante isso, que isso me fala muito alto sobre o quanto a mente das pessoas está focada no negativo o tempo inteiro. Cara, peraí que você falou muita coisa. A gente precisa falar do Processo. que você falou. Vamos processar. Gente, teve gente aí que colocou da crença limitante de quadril. Duas pessoas colocaram de fibromialgia. Ela já deu uma pincelada, mas eu vou voltar para a gente ver se ficou claro para vocês. Mas aguenta aí que eu tenho que perguntar um negócio para ela que me chamou a atenção aqui. Você falou de um negócio de alterar sensação no corpo quando fala do quê? Repete essa parte aí Quando a que gente tem um negócio. faz o equilíbrio, durante o equilíbrio, né? Quando se está fazendo o equilíbrio, vem muitas coisas, que isso depende muito de cada indivíduo. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Mas vem vontade de chorar, às vezes vem palpitação, às vezes vem tremor, vem coisas e a pessoa não sabe explicar. Então é como se... O que eu gosto do Psyche é que é uma técnica que ela envolve muito as sensações corporais. E o corpo, para mim, é uma via muito incrível de acesso ao que está profundo, né? Não é à toa que os sintomas nos comunicam muito, mas a gente costuma se desconectar disso. Porque quando a gente Sim. sente uma vontade de chorar, quando a gente sente um nó na garganta, quando a gente sente um aperto no peito, normalmente a gente não se conecta profundamente com essas sensações. O que a gente faz é tentar pará-las, né? Porque senti-las é mal. Senti-las é um sinal de inadequação, senti-las pode ser um sinal de ansiedade, depressão, e não é bom sentir. Então, normalmente eu me desconecto. O Psyche traz isso de volta. Não de forma definitiva, mas durante o equilíbrio, né? Ou seja, é mais uma coisa que mostra pra gente que, para eu poder ultrapassar o incômodo, eu preciso primeiro me conectar com o que ele quer me dizer. Ou seja, eu preciso encará-lo frente a frente. E isso que eu ia te dizer, porque eu trago isso no meu conteúdo, da gente observar as nossas sensações, e está muito claro para mim que grande parte disso está na nossa infância, como você colocou, porque falaram para engolir o choro, porque se está triste é porque tem algo ruim acontecendo e não pode acontecer algo ruim. E as nossas sensações de mecanismo de sobrevivência mesmo. Quando eu me deparo com um cachorro, com um animal peçonhento, meu coração acelera. Então, toda vez que meu coração acelera, eu acho que tem algo ruim acontecendo. Então, você está querendo dizer que pode ser que
não numa técnica, mas eu vivencio isso no meu dia a dia e não necessariamente eu estou fazendo algo de errado ou que vai acontecer algo ruim. Se eu parar e observar isso, pode ser que eu esteja numa transformação boa e eu não preciso fugir dessas sensações, é isso? Isso mesmo, exatamente isso. Acolher, né? Acolher. Até esses dias, essa semana mesmo, eu atendi uma cliente que foi a segunda sessão dela de Psyche, e na primeira a gente trabalhou muito a questão do tudo me faz mal. Essa era a crença dela. Tudo me faz mal. Excesso de esterilização. É como se o universo fosse um lugar hostil. Então, toda comida faz mal para ela, ela tem hipersensibilidade a vários alimentos e tal. E aí eu fui trabalhar com ela uma área que a gente chama de sofrimento e perda. E tinha muita relação, porque na própria fala dela, ela trazia isso, né? A gente faz uma anamnese, ela trazia isso. Olha, eu já trabalhei muito em terapia isso. Essa questão da gestação, do nascimento. Muitas mulheres na minha família tiveram muitos problemas. Algumas morreram de parto, outras tiveram gestações complicadas. É como se o nascimento fosse algo difícil. Foi difícil para minha mãe, não sei o quê. A minha mãe não me amamentou. E ela trazia toda uma carga dessas coisas relacionadas à amamentação, maternagem e tudo. Então, fui trabalhar sofrimento e perda com ela. Quando eu falo com ela, já lá pelo final do ano, próximo do Réveillon, perguntando como que ela estava, ela disse assim, eu não tô bem. Eu tô de cama, eu tô assim, deprê. A palavra era essa, deprê. E aí, pedi para ela ficar fazendo Ho'oponopono, a meditação do Ho'oponopono, né? Para quem não conhece, é uma meditação que guia a gente para o perdão, né? E aí ela foi, aí voltou agora em janeiro para o segundo atendimento. E eu pedi, né, como que foi esse processo? Ela disse assim, olha, Lígia, eu entendi que eu precisava sentir tudo aquilo. Que é como se, ao longo de todo esse tempo, eu considerasse que fosse inadequado eu ter raiva da minha mãe, que fosse inadequado eu sentir aquelas coisas todas que eu sentia. E eu meio que ficava tentando, né, mostrar outro sentimento que não era o real. E aí, associada a isso, ela tinha também um padrão de perfeccionismo, de cobrança excessiva consigo mesma. Nunca nada estava bom para ela. Então, ela disse assim, o que eu senti de resultado da primeira sessão é que agora eu me permito ser quem eu sou. Eu estou me permitindo sentir as coisas, né? Não estou mais impedindo ou tamponando isso. E aí isso foi muito incrível como resultado, embora algumas pessoas achem que, não, Lígia, o legal seria ela estar feliz e satisfeita depois do atendimento e tudo, mas é como a história do luto, né? A gente fala às vezes que o luto não vivido, em algum momento da sua vida, vai repercutir em problemas, porque o luto precisa ser vivido. E não é só o luto é uma emoção extremada de perda, mas são todas as coisas que trazem tristeza, raiva, solidão, ódio. Elas precisam ser vividas e reconhecidas, legitimadas, né? Então, o que aconteceu no segundo atendimento? No segundo atendimento, ela falou assim que ela conseguiu sintetizar os 10 anos de terapia que ela tinha feito. Que é como se ela soubesse de tudo, ela já entendesse tudo, mas ela dizia assim, mas por que eu não consigo transformar? Né? Eu já tenho consciência de tudo isso, mas eu não consigo mudar isso. Então, por que ela não estava conseguindo mudar? Porque ela estava trabalhando no nível do consciente, né? E aí, quando a gente faz o equilíbrio, durante o equilíbrio que a gente chama de resolução, ela disse que veio como se fosse um filme na cabeça dela, dos 10 anos de terapia, todas as questões que ela trabalhou. E no final, ela tem um desfecho transformador, onde ela transmuta aquilo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que sentir as coisas é muito importante. Olhar para as sombras é muito importante. Aí eu fiz nos stories, narrei um pouco disso que aconteceu. E quando essa paciente saiu da minha sala, eu abri meu Instagram e vi um texto de uma cliente minha que escreve muito bem. E ela iniciava o texto dizendo assim, desculpa, Lenine, mas nem sempre há de ser leve. Não sei se aqui vocês conhecem a música do Lenine, né? Ser leve. Às vezes há de ser um pesado arrastar, e eu não vou saber aqui dizer o texto dela lindo, profundo, mas assim, ela traduziu exatamente o que essa paciente me trouxe, né? A importância de, às vezes, sentir o peso, né?
É Que por aí. legal. A gente tem que Entendi. seguir. E, gente, coloquem aqui nos comentários se ficou claro para vocês a fala da Lígia com relação a desfocar do que você não quer. Por que que isso precisa acontecer? E eu vejo que tem aquela forma da gente ver as coisas, né? Você vai pelo caminho do medo, você vai pelo caminho do amor. O caminho do medo é o que você fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. Ele só te afasta. Ele não te faz chegar a lugar nenhum. Eu não quero isso, eu me afasto disso. Eu não quero aquilo, eu me afasto disso. Pelo caminho do amor, você quer e você vai ao encontro. Então, essa organização de falas que ela explicou aqui, eu não quero viver sem a dor. Eu não quero travar de novo da coluna. Ah, eu vou conseguir falar sem medo ou sem a insegurança. Você só se afastou daquilo que você não queria. Mas você vai chegar onde? Isso, Colocar exato. onde você vai chegar é muito importante. Então, coloca aqui nos comentários primeiro se isso ficou claro para vocês, senão a gente explica de uma outra forma. E se vocês têm essas frases, o que que você não quer? Coloca aqui nos comentários para a gente ouvir um pouquinho de vocês. Ah, eu não Ô, quero sentir dor Tamires, no joelho, não quero isso, não quero aquilo. Fala. é que eu vi que algumas pessoas colocaram perguntas aí da hora que você falou, só que eu não tô Eu conseguindo anotei. subir para ver as perguntas. Eu passo meu dedo aqui e não tá subindo. Eu anotei. Peraí, vamos lá. Coloquem aí nos comentários as frases do não quero para a gente acompanhar, que enquanto a Lígia está falando, eu vou anotando o que vocês colocaram. E aí, Lígia, teve uma crença limitante com relação ao quadril que, só para reforçar se serve ou não para esse caso. Você falou do quadril, uma pessoa que teve diagnóstico de artrose, já corria, agora não pode correr porque tem diagnóstico de artrose. Mas a Namontes, ou Mamontes, não sei se é assim que está escrito, colocou que ela tem bursite, tendinite no quadril e ela tem medo de voltar a dançar ou começar a dançar. Não sei se é voltar a dançar ou começar a dançar. A crença limitante para a dança seria a mesma coisa? Para a corrida tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. A única coisa que eu quero enfatizar aqui, gente, é que assim, o Psyche é uma das ferramentas que vai nos ajudar, né, a superar o problema da dor. Porém, o que eu tenho que saber é, essa pessoa que tem bursite no ombro, pelo que eu entendi, né? Ou é no quadril? Quadril. No Quadril. quadril. Ela foi tratada da forma adequada? Porque se ela só recebeu o tratamento anti-inflamatório, fez aquela fisioterapia do choquinho do ultrassom e não saiu disso, ela não regulou o sistema postural dela, não colocou essa bacia numa posição adequada, ninguém olhou para ver se ela tem uma alteração de pisada significativa que possa estar interferindo no posicionamento do quadril. Essas coisas, elas precisam ser corrigidas, essas coisas precisam ser trabalhadas. Então, não é que não exista outra causa que não a crença. Existe sim, certo? No caso dessa minha paciente, que eu relatei aqui, tinha causas disfuncionais que repercutiam no quadril dela. Porém, eu atuei sobre elas. E eu só vou entrar com o Psyche depois, né? Eu não vou de cara. Eu sou capaz de correr. Sabe o que ia acontecer se eu fizesse isso com essa paciente? Eu sou capaz de correr com vitalidade e saúde. Sem ter trabalhado as questões funcionais com ela antes, não ia testar forte como seguro e apropriado. Porque o subconsciente sabe das limitações, entende? Então, só que eu não tenho como saber quando dá inseguro e inapropriado, o porquê que está inseguro e inapropriado, né? Então, o olhar de um profissional que vai além da questão das crenças, aí pode entender que é a mesma coisa uma pessoa que tem queixas digestivas. Você chega com hábitos terríveis de alimentação, né? Uma microbiota totalmente desequilibrada, não foi buscar a ajuda de um nutricionista, não tratou seu intestino de forma alguma, aí chega no Psyche. Eu sou capaz de digerir meus alimentos de forma adequada e completa e eliminar todos os dejetos todos os dias, digamos assim, né?
Gente, vai dar inseguro e inapropriado. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo tudo errado no dia a dia dela, né? Então, tem outras dimensões que precisam ser olhadas, tá? E aí, por isso que é importante alguém que tem esse olhar mais amplo, né? E não vá É, olhar só para a história da crença, porque não é só a crença que interfere, ela é um fator a mais. eu acho que essa sua explicação já atende também o comentário aqui da Júlia, acabou de colocar, a Júlia Costa, e falou que tem desgaste na coluna, perguntando se pode fazer zumba. Tem que olhar tanto o emocional quanto o físico, né? Isso, exatamente. É porque é a história da teia, né? A teia da saúde integral. Quais são as dimensões envolvidas? Então, tem o meu estilo de vida, tem os hábitos, né, nocivos, tabagismo, alcoolismo, tem o sedentarismo, tem a questão da alimentação, a questão do excesso de toxinas e tem a questão da espiritualidade, do mental. Então, a gente tem que olhar para esse todo complexo, não é só uma coisa e pronto, certo? E isso é para É, tudo. e caso a Júlia esteja se perguntando, ou outras pessoas, mas como que eu faço isso então? Gente, eu tenho o meu trabalho que une o exercício físico com as suas emoções, com seus sentimentos. A Lígia tem o trabalho dela que une a fisioterapia com as crenças, com as emoções, com a espiritualidade. Tem os médicos, hoje eu conheci um gastro aqui em Cuiabá que é gastro e hipnoterapeuta. Ele é cirurgião e hipnoterapeuta. Então, ele não vai olhar só para a sua gastrite como uma gastrite que está ali naquele lugar. Ele vai entender, vai te perguntar. Minha avó, levei minha avó lá e ela falou: Nossa, ele perguntou toda a minha vida, me revirou de cabeça abaixo, desde a minha infância, até se eu já. Ela falou assim: eu achei engraçado que ela frisou isso. Ela falou: Ela perguntou até se eu tinha sofrido abuso. Ele perguntou até se eu tinha sofrido abuso. Era como se para ela fosse assim, surreal um gastro perguntar isso. E para nós, para o meu trabalho, para o trabalho da Lígia, isso já é muito comum, a gente fazer esse tipo de pergunta do que as pessoas passaram, as emoções. Então, tem profissionais que já alinham isso. Lígia, dá uma repassada, por favor, na fibromialgia, que você deu uma pincelada ali atrás quando você foi falar da artrose, que duas pessoas falaram. A Marina falou: tenho fibromialgia e tenho medo de não conseguir ser mãe, ou até uma boa mãe, por ter o diagnóstico da fibromialgia. Imagino eu que seja por ter dores recorrentes, não vai dar conta da rotina e tudo mais. A Lígia é a mãe, ela pode falar melhor do que eu. E a Ana Patrícia também perguntou da fibromialgia. Tenho fibromialgia e tenho dores. Já me perguntaram também. Todas as pessoas que eu conheço que têm fibromialgia tomam um remédio. Como que você quer me convencer que eu não vou tomar remédio? Sim. Então, vamos lá. A fibromialgia, eu acho que é interessante falar que afeta principalmente o tecido muscular, né? E que o tecido muscular, e segundo a medicina germânica, quando ele é afetado, ele tem muita relação com o sentimento de impotência, tá? É isso, Tamires? Tô certa? Yes. Pronto. Então, tem uma frase que eu escuto de forma recorrente de pacientes que têm fibromialgia, que é assim, ó: eu levei uma vida escrava. Então, é como se fosse assim, uma pessoa que foi obrigada a vida inteira, né, a atender às necessidades alheias e não às suas próprias. E aí vocês já entendem o porquê que a gente pode associar isso com aquele ponto de crença do valor pessoal. Eu sou indigno do melhor que o amor e a vida têm a oferecer, certo? Então, eu estou olhando aqui para baixo porque eu anotei, né, as falas aqui que eu até já fiz um post sobre isso, para eu não esquecer. A outra que é muito comum: se eu não fizer, não tem quem faça, que está muito associada à questão da vida escrava, né? Ou seja, eu faço porque eu sou obrigada, eu faço porque não tem quem faça, né? Mas ainda assim que não tem quem faça, a escolha de fazer é da pessoa, né? E aí vem uma outra questão aqui que eu trago, uma crença que é trabalhada no curso do professor Adalberto Barreto, que é psiquiatra aqui do Ceará e que criou um curso chamado Cuidando do Cuidador, aonde ele trabalha várias técnicas integrativas e uma delas tem uma espécie de conexão que a gente faz com as pessoas que estão sendo cuidadas, onde a gente diz para a pessoa no ouvido dela: você sabia
que você é amada ou amado pelo que você é e não pelo que você faz pelos outros, né? Então, isso está muito relacionado com a história da impotência, do fazer, né? Eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para ser amado. Então, é bem por aí. Aí essas pessoas, elas entram num padrão de perfeccionismo, que aí traz uma outra crença por baixo, que é eu não sou boa o suficiente, então eu preciso sempre estar fazendo mais, sempre fazendo mais. E esse padrão de perfeccionismo, ele se espelha no outro, ou seja, eu projeto a minha imperfeição no outro, então eu não exijo só de mim, eu exijo também dos outros. Normalmente conviver com pessoas assim é um fardo, porque a pessoa está sempre te exigindo. Se é uma pessoa que é um líder, por exemplo, numa empresa, nunca tá bom. Ela tem dificuldade de elogiar, ela tem dificuldade de confiar no trabalho das pessoas. Ela é uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Ela centraliza demais as decisões porque ela não confia. Ela acha que ninguém faz nada direito porque ela não acredita nem nela mesma. Então, imagina o fardo que essa pessoa carrega, né? E aí, essa crença do não faço o suficiente nunca, mas tenho sempre que fazer, porque ninguém pode me substituir. Então, está muito relacionado com a história da fibromialgia. Muito bom. Gente, eu já vou falar aqui da Carla Chicacho, que pediu da epicondilite lateral, da doutora Daniele da queimadura, que pediu para repetir também a explicação das falas negativas, e aí a gente já vai caminhando para o final. Já tem 1 hora de live, velho. Passou rapidão. Mas eu quero fazer um paralelo, que a Lígia falou das nossas reações no corpo quando a gente está fazendo esse processo de cura, de reestruturar, né? E quando a gente se sente bloqueado, o nosso corpo faz as reações do mesmo jeito. Eu não sei se vocês repararam na minha reação corporal. Eu fiz bem assim com o dente. Na hora que ela falou do eu só faço porque não tem quem faça. Eu fiz bem assim com o dente, porque eu queria falar assim: minha mãe devia estar ouvindo isso. E por que que eu cerro os dentes? Por que que eu cerrei os dentes? Porque de primeira mão eu não vem a mensagem, eu não deveria falar, eu não posso expor a minha mãe. Mas gente, Uhum. todo mundo que está ouvindo aqui passa pessoas pela cabeça. Ai, tal pessoa tinha que estar ouvindo isso, eu vou falar isso para tal pessoa. A gente sempre pensa nessas coisas. E o interessante é que antes de eu começar a entender essas minhas crenças limitantes, quando eu ouvia isso da minha mãe, principalmente com coisas de casa, ah, mas eu faço porque não tem quem faça. Com o meu perfeccionismo, minha autodesvalorização, eu me sentia completamente ofendida, porque eu tentava fazer o máximo que podia fazer, mas a casa tem inúmeras pessoas, a casa é gigante, eu nunca vou dar conta de fazer tudo e nem ela também, não sei se ela ainda tem essa ideia de que achar que vai dar conta de fazer tudo. E quando eu ouvia dela que eu faço porque não tem quem faça, era uma ofensa para mim, assim, caraca, você não tá vendo o que eu tô fazendo. Eu sempre faço um monte de coisa e você tá falando que não tem quem faça. Ai, mas era uma pessoa que ficava assim, chateada, Não tem quem faça do triste. jeito que ela quer, né? Do jeito que ela Isso. quer, da forma Aí, como depois ela que eu exige. comecei a tratar minhas crenças, hoje isso já não me incomoda tanto. Mas eu falo que não me incomoda, porque a gente tem nossas. Eu tenho, a Lígia também tem, gente, todo mundo tem essas crenças limitantes. A gente vai tratando elas no decorrer da vida e é isso. Mas, Lígia, se você puder explicar um pouquinho pra gente, porque tem mais duas coisas que a gente precisa falar. A Carla Chicacho colocou sobre a epicondilite lateral no braço dominante, ela é canhota. A gente tem lives com a Carla Chicacho aqui também, o caso dela com o beach, como que é o nome? Não é beach tênis, é beach tênis? Você colocou, Carla? Ela joga softball, mas eu anotei aqui beach tênis, eu não sei se ela trocou de esporte. O softball é o beisebol feminino. E ela é canhota, viu, Lígia? E ela teve um processo de lesão no ombro e tudo mais, mas ela pediu sobre a epicondilite lateral e para poder fazer algum esporte. É uma crença limitante de que não dá ou a dor vai voltar, né? Sim. Olha, a gente tem que ver quais foram as experiências que ela já passou, porque o que eu percebo é assim, às vezes, a pessoa que tem um problema crônico de saúde, não só relacionado à dor, mas ela já fez uma peregrinação em muitos profissionais com muitos tratamentos que possivelmente não resolveram o problema dela. Então ela começa a entrar numa de achar
que o problema não é os outros, não são os profissionais que são incompetentes, mas sim o corpo dela é incompetente para se curar, ou então que ela não tem mais que fazer isso, não tem mais, tem que largar a mão do esporte. Aquela dor insistente está dizendo para ela que a vida dela não é ser tenista, seja lá o que for, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes quando eles perguntam assim para mim, eu vou ficar bom, né? Eu digo, olha, eu vou dar o meu melhor, mas eu não posso te garantir que você vai ficar bom. E eu digo que nenhum profissional pode dizer para uma pessoa que o problema dela não tem cura. Eu não admito isso, certo? Por mais que não tenha literatura falando, por mais que todas as doenças que se são ditas incuráveis tenha relatos e ninguém nunca ficou bom. Eu trouxe aqui o livro Biologia da Crença para mostrar para vocês. Eu não vou lembrar o nome da doença, mas quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho desse assunto, compra esse livro, que ele tem uma linguagem muito fácil, ele não é aquela linguagem difícil, e ele narra um caso de uma doença que era considerada incurável, e que o facilitador de Psyche não sabia que a doença era considerada incurável. Então, ele fez o equilíbrio com o cara e o cara se curou da doença, que era uma doença que afetava a pele e que gerava muita ojeriza nas pessoas que conviviam, porque ficava aquele negócio meio feio. Depois disso, o consultório dele meio que lotou de gente com aquele diagnóstico, porque foi considerado o único caso curado. Só que ele não conseguiu mais ajudar as pessoas a curarem, porque ele soube que a doença do cara era incurável. Ó, que doido. Olha só como a crença do facilitador também vai interferir sobre o teu resultado, certo? Não é uma via de mão única, são duas pessoas interagindo, né? Então, a gente diz que no Psyche a gente não tem pacientes, eles não são objetos da nossa intervenção, são parceiros, né? Nós estamos juntos no processo. Então, tem um processo de interação muito profunda entre a mente do paciente com a minha, ou com o facilitador, seja lá quem for. Então, é importante ver se essa pessoa que tem epicondilite, ela não passou por várias experiências negativas em relação à busca de resultado e meio que passou a acreditar que o corpo dela é incapaz, né? E ver a questão que eu já falei aqui, relacionada à bursite, né? Será que a estrutura foi tratada adequadamente? Porque aí já trazendo conhecimento de outra técnica que eu uso, que é a prática neurosensorial. Às vezes as pessoas têm lesões esportivas e só tratam o músculo. Como eu falei lá no começo, o músculo é um soldado. Quando você torce, por exemplo, o pé, você tem um estiramento no músculo e um estiramento no nervo. E boa parte do processo de reabilitação é voltado para tratar o músculo e o nervo, né? O nervo é o conduto que permite que o estímulo neural viaje até o músculo e ele tem uma resposta rápida, adequada, de acordo com o terreno que ele está pisando. Então, essa pessoa, normalmente ela vai ficar sem dor, mas ela vai ter tendência a ir torces de repetição, porque o nervo dela não foi tratado. Então, a prática neurosensorial, ela vai tratar o nervo, ela vai tratar a disfunção da articulação, ou do disco, ou do sistema nervoso autonômico, ou da víscera, seja lá qual for o nível da hierarquia que foi afetado. Então, por isso que é importante você buscar. Eu entendo que isso aconteça muito, porque são poucos os profissionais ainda que têm essa pegada. Então, a pessoa vai passar normalmente por várias experiências negativas e infrutíferas em termos de resultado, porque simplesmente as pessoas estão tratando no lugar errado, né? Simples assim. E no caso da queimadura, essa questão de sensorial é a mesma coisa? A doutora doutora Camille colocou de queimadura no braço, antebraço de segundo grau e sente muita dor. E foi ela que pediu para repetir a explicação da frase negativa pela positiva, porque ela falou que a internet dela caiu, ela não conseguiu pegar. Aí se puder juntar as duas coisas, a gente já vai caminhando para o final, gente. Vai faltar alguns, mas não vai dar. A dúvida dela em relação à queimadura. O que ela tem? Não, a dúvida é minha. Da queimadura da parte sensorial, se é o mesmo raciocínio de quando você estira o nervo do músculo, porque a pele tem todo um sistema sensorial também, e quando você tem queimadura de segundo grau, isso vai ser afetado.
se vai ficar com dores porque afetou esse sistema sensorial, tem algum processo de reabilitação também? Isso eu não sei, é uma pergunta mesmo, que eu não sei. O que eu Minha. vi é que, assim, existem hipnoterapeutas, né, que trabalham a questão da hipnose para a pessoa colocar uma parte do corpo no fogo e não sentir nada, né? Do mesmo jeito que trabalha a questão da hipnose para a pessoa sofrer uma cirurgia ou uma intervenção invasiva e não sentir nada. Então, a dor, gente, é a sensação mais subjetiva que pode existir. Então, assim, tanto pode existir uma memória de trauma tecidual ali, que precisa ser tratada. Eu vou fazer um comparativo aqui com a dor fantasma, a dor do membro fantasma, né? O membro que deixou de existir, mas que a pessoa continua sentindo. Por quê? Porque a memória celular, apesar da gente chamar de celular, eu fiz até uma tese de doutorado aprofundando um pouco isso, gente. Eu entendo que a memória não está na célula, a célula é só um dispositivo que aciona essa memória, né? A memória, na verdade, ela vai estar no campo morfogenético, ou que eu e Tamires vamos conhecer como perispírito. Outras racionalidades em saúde vão chamar de corpos sutis, e por aí vai. Então, assim, quando você grava uma experiência negativa de dor, dependendo do contexto em que aquilo aconteceu, aquilo pode gerar uma alteração no ritmo vital. Então, a gente tem mapas da microfisioterapia que trata bloqueios causados por lesões que a gente chama de vibratórias. E a queimadura entra nisso. Eu até já fiz um post mostrando antes e depois de uma queimadura solar minha. Eu fui para a praia, fiquei naquela, vou ficar uns 15 minutos sem protetor para pegar a vitamina D. Mas aqueles 15 minutos foi suficiente, né, devido ao alto grau de radiação, para queimar. E aí ficou ardendo e tal. Eu fiz o controle e foi questão, assim, de poucas horas já estava diferente, né? Então, às vezes, a gente vai precisar fazer um trabalho dessa memória celular também. Mas tem casos que a história vai estar só na mente. E aí entra de novo, pessoal, a história do teste, né? Eu vou elaborar uma declaração para que essa pessoa sinta o membro dela que está queimado completamente saudável. Então, se for seguro e apropriado, vai dar forte. Se não for, significa dizer que talvez o buraco é mais embaixo, que eu tenho que olhar para outras coisas, certo? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês a referência desse estudo aqui, ó. A associação, você está dando para ver, Tamires? Não, vira, desce mais e vira um pouquinho mais. Aí, foi. Tá dando para ver o título? Associação do. Ó, associação de dor no quadril com evidências radiográficas de osteoartrose no quadril, tá? Sim. Então, essa referência, depois eu vou tirar uma foto e colocar lá nos meus stories para quem quiser ir atrás. Ela é bem legal porque foi um estudo muito grande que foi feito, é conhecido popularmente como estudo de Framingham. Eles pegaram duas cohortes e um tinha 900 e tantos pacientes, o outro tinha 1.000 e tantos pacientes. Eu até anotei aqui para não esquecer, foi 4.796 pessoas numa cohorte, 946 na outra. E o que eles mostraram? Eles fizeram um teste clínico, pegaram uma imagem onde tinha os pontos que normalmente pessoas com artrose no quadril referem ter dor, rigidez, e aí pediram para essas pessoas apontarem, eu sinto aqui, ou eu não sinto, né? E aí fizeram radiografia da pelve, todas as pessoas foram submetidas à radiografia da pelve, e as pessoas que referiram dor disseram durante quanto tempo sentia no mês, por exemplo, né? E além disso, eles fizeram um teste clínico, que é a rotação interna passiva do quadril e a manipulação do trocânter. Para quê? Para poder ver se disparava o gatilho da dor, né? Então, eles foram fazendo essas comparações. E o resultado que eles encontraram é chocante para os que associam, né, a alteração estrutural com a dor. Então, na primeira corte, que foi a de 946 pessoas, só 15,6% das pessoas que disseram ter dor no quadril apresentaram alteração na radiografia. Na segunda corte,
20,7%. Aumentou um pouquinho, mas também o número de pessoas estudadas foi bem maior. E o contrário, na primeira corte, olha, 23,8% das pessoas que tinham alteração na radiografia do quadril disseram ter dor. Todo o resto tinha alteração, mas não tinha dor. Então, por isso que eu estou dizendo, gente, é muito subjetivo. E tem pessoas que têm um limiar de dor muito alto e outras têm um limiar de dor muito baixo. O que é que vai definir esse limiar? Com certeza. É a mente. E esse estudo que ela exemplificou aí serviria para qualquer coisa. As pessoas que têm diagnóstico de hérnia de disco têm dor, e as pessoas que têm a hérnia de disco não têm o diagnóstico ali, não tem dor, mas tem a hérnia de disco. Aí nem sabem. Tem algumas pessoas que até sabem, né? Tem a hérnia de disco e não tem dor. Tem o diagnóstico e não tem dor. Esse processo de dor é comum, são os pacientes que chegam para mim dizendo que tem dor no pé. E aí dizem assim, eu tenho esporão de galo, né? Esporão de calcânio. E aí diz que a dor no pé é por conta do esporão. Seria uma ponta de osso que fica cutucando ali. Uhum. Mas quantos e quantos pacientes eu já tratei e esse esporão nem foi embora e essa pessoa nem sente mais dor, né? Porque o problema não era o esporão, o problema era funcional. E aí tem esse caso que tu falou do movimento lá no início, né? Algo que é muito comum. Uma vizinha minha que recentemente aconteceu isso, ela travou a coluna e ficou de repouso. Aí lá vai eu, né? Olha, não fica de repouso, vai piorar teu sintoma. Quanto mais parado tu ficar, mais metabólico inflamatório tu vai trazer pro local. Então vai aos pouquinhos fazendo os movimentos e tudo. E aí tem aqueles pacientes que viveram com dor por muito tempo, que a gente faz, corrige as disfunções da PNS, depois vê, tá tudo simétrico, aí diz, e aí? Imediatamente depois do tratamento, a pessoa anda ainda toda entrevada, né? E aí? Ainda tá doendo. Eu digo, vamos lá, vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque a pessoa vem tanto tempo com aquela percepção de dor, que o fato de você corrigir as disfunções não vai tirar a dor imediatamente, né? Então, vai precisar ela reelaborar esse esquema corporal dela, aí ela vai mudando o jeito de andar, vai se soltando aos pouquinhos. Então, é isso. Não tem como ser milagre, né? Da noite pro dia. Tudo vai ter um processo, gente. Então, em resumo, já para os finalmente mesmo, a emoção tem sim relação com as dores. Não é porque você tem diagnóstico que você precisa ter dor. Você pode sim fazer o que você quiser da sua vida, independente da doença ou da dor que você tenha, que sempre vai ter essas duas vias de como está o seu mecanismo físico. Aí você conte com o auxílio de profissional de educação física, fisioterapeuta, médico, para auxiliar nessas forças, mas sempre vai ter também um mecanismo emocional, sentimental, que você vai ter que olhar para essas tensões que são causadas quando você se estressa, quando você tem medo, quando você relaxa, quando você está mais tranquilo. E já dando exemplo dessa explicação, teve um seguidor que agora eu esqueci o nome, perguntou se a caminhada é uma boa saída para quem tem dor no ciático. E aí eu vou dar uma resposta que eu já dei para outras pessoas também. Qualquer coisa vai ser boa, se você quiser, tiver a fim de fazer, se isso for prazeroso para você. Mas é claro que passando antes por esse caminho que a Lígia explicou aqui. Olha como um profissional como está o seu corpo, faça os testes necessários, verificar como que foi esse processo de reabilitação. Nunca desista de tentar novos profissionais, porque, gente, se a ciência está evoluindo o tempo todo, os profissionais também. Eu não sou a mesma de anos atrás, graças a Deus. Hoje a minha visão está muito melhor e mais ampla, e peço desculpas a todo mundo que eu peguei lá no início, porque eu errei pra caramba. Imagino que a Lígia também. Então, não é porque alguém já deu um tratamento talvez um pouco superficial para você, que aquela pessoa esteja da mesma forma, ela mesma pode estar diferente, ou que outros profissionais não façam diferente. Então, não desista de tentar. E aí, eu queria que a Lígia desse uma mensagem final ou sobre isso, ou uma sugestão para o trabalho, alguma coisa sobre
Qualquer coisa que você queira falar, não só das crenças limitantes, fica à Eu vontade queria aí para falar fazer só esse assim, encerramento. Ah, quando você falava, eu lembrei de uma outra crença limitante que é muito comum pode no falar. consultório, que é sobre a questão da idade, né? Ah, é da Uhum. idade ou é do peso, né? Eu tenho que emagrecer para ficar bem. Isso eu sou. E aí eu vou falar do efeito nocebo, né? Isso eu sou muito indignada porque eu vejo assim que às vezes o profissional ele se sente limitado em ajudar o paciente e ele transfere a responsabilidade para o paciente. Então ele diz assim, ó, já que o meu tratamento não está dando resultado, isso internamente, né? Eu vou projetar a minha falha nele, né? Então ele diz assim, olha, você não está melhorando porque você não emagrece. Ah, é assim mesmo. Com a idade, as dores começam a aparecer, né? Até eu lembro que meu pai falava muito isso, que ele estava na idade do condor, né? Não sei se você já ouviu essa piada, que é a idade que começa a Já. aparecer as dores, né? E que, na verdade, gente, as dores, elas são sinais de agressões acumuladas que você não cuidou. Então, se você sempre está no hábito de cuidar, é lógico que você vai ter o que a gente chama hoje na medicina integrativa de longevidade saudável, porque é o que todo mundo quer. A gente não quer aumentar, prolongar a nossa vida e ficar cheio de limitação, dependente de polifarmácia, com diversos efeitos adversos, ou seja, o remédio trata uma coisa e gera um outro problema, e aí mete outro remédio em cima para poder tratar o outro problema, enfim. Não é isso que a gente quer. Existem maneiras saudáveis de você estar cuidando de si, né? E não é que não seja importante emagrecer. Muitas vezes a obesidade ela traz um processo inflamatório sistêmico que também contribui para a dor, mas eu não gosto quando profissionais dizem assim, olha, você não melhora dessa dor no pé porque você não emagrece, ou seja, o que está te causando dor no pé é o peso. Enquanto que eu tenho vários pacientes pesados e que não sentem dor no pé. Então, não é o peso, entendeu? E aí, para terminar, para vocês terem cuidado com uma coisa chamada o efeito placebo, nesse livro aqui, Biologia da Crença, o autor chama de efeito crença. Né? E o que muitas vezes os pesquisadores eliminam essas informações dos estudos, dizendo que aquilo é um viés, né? Porque, na verdade, o placebo ele compete diretamente com a intervenção terapêutica que está sendo testada, quer falar para a gente do efeito poderoso que a mente das pessoas tem, né? Ou seja, de curar o seu corpo ou eliminar um sintoma desagradável simplesmente por acreditar que aquilo está me fazendo bem. E o quão isso é importante também nos tratamentos, você estabelecer um rapport terapêutico com o profissional que você está buscando, né? Ou seja, muitas vezes você vai num profissional que você não gosta da abordagem dele com você, que acha ele ríspido, grosseiro, não te olha nos olhos. Quando aquilo acontece no início, você pode desistir, porque ali por diante você vai achar que o que vier dele não te faz bem. Então, aquela limitação, aquela barreira que se impôs naquele primeiro momento, ela vai atrapalhar todo o resto do tratamento. E o contrário também é verdadeiro. Se você se sente acolhido, se a pessoa te escuta, se é empática com você, dá atenção para o que você fala, todo o resto do tratamento vai te ajudar, de alguma forma, mesmo que não tenha evidência científica como tantas pessoas valorizam tanto, porque acolher é a maior tecnologia que eu considero que existe, tecnologia leve, em saúde, certo? E o contrário, que é o efeito nocebo, vocês tenham muito cuidado com eles, porque tem muito profissional que adora fazer isso, como, por exemplo, pegar uma imagem de uma coluna vertebral ou uma pecinha daquelas que tem nos consultórios médicos e dizer, olha, a hérnia é quando a tua coluna faz isso e empurra o disco para cá. O disco vindo para cá toca nesse nervo e aí você fica com dor. Quando a pessoa vê aquilo, ela sai andando toda dura do consultório. Então eu não vou nem me mexer mais, porque Nunca tinha olhado por esse lado, é fato, velho. se É piscar vai verdade. doer, entendeu? Então, assim, isso é o que a gente chama de efeito nocebo. São palavras e imagens que os profissionais utilizam para gerar medo, né? E, com certeza, está contribuindo com a sua piora. É a mesma coisa que você dizer para um paciente, olha, essa doença sua, você tem 6 meses de vida,
né? Então, praticamente você está dando uma sentença de morte para a pessoa. É bem por aí. Então, fiquem atentos com isso, que o mesmo poder que a mente da gente tem de curar, ela também tem de adoecer. É verdade. Tivemos vários comentários aí falando da live. Gente, amei também, Lígia. Muitíssimo obrigada. Adorei o Não conteúdo. estou conseguindo. Ih, Lígia travou. Ó, enquanto Lígia está voltando, que bom que vocês se reconheceram aí nos exemplos, nas explicações que a gente deu. A live vai ficar salva, então aproveita, manda para as pessoas que você conhece, mas manda para quem você sabe que vai ver. Às vezes a gente fica mandando 1 milhão de coisas para as pessoas e passa batido. Tanta coisa que a gente recebe hoje das redes sociais, né? Manda para aquela pessoa especificamente que você sabe que tem a fibromialgia, que você sabe que tem a hérnia de disco, que você sabe que tem a bursite. Fala, olha, eu vi assim um caso semelhante ao seu, eu acho que vai te ajudar. Não fica impondo para as pessoas o que elas têm que fazer ou não. Vamos chamar a Lígia de novo só para a gente dar tchau para ela, né? Mas compartilha aí com todo mundo, gente. Você se derrubou ou não? Caiu mesmo? Não tá te ouvindo? Sem som. É, sem som. Uai. Ah, então, beijo. Sumiu o som dela. Só pra mim sumiu? Ali já é de Fortaleza mesmo. Aí, tá dando tchau. Então, gente, tchau. Bom domingão pra vocês.